há cura para você. Baseados nesse texto de Isaías, capítulo 53, quando diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, Ele levou sobre si. E nós, se olhássemos Ele na cruz, diríamos: um ferido de Deus, um aflito, oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje, respira fundo aí, o castigo que hoje te traz paz, não é um castigo que você teve que passar para ter paz, Ele passou. O castigo que nos traz paz, estava sobre Ele, e por todas as suas feridas, machucados, pisaduras, fomos sarados. Essa verdade, ela já está valendo desde que Jesus se ofereceu naquela cruz maldita. É claro que sempre foi o plano de Deus nos manter saudáveis, curados, cheios de força, cheios de vigor. A Bíblia fala de chegar na velhice com robustez. A Bíblia fala de ter não só uma boa vida, mas uma longa boa vida. A Bíblia diz que há enfermidades espalhadas pelo mundo, principalmente naqueles episódios do Egito contra Israel, e Deus diz: eu lancei enfermidades sobre os egípcios, mas essas enfermidades não são para pegarem vocês. Sempre o plano de Deus foi esse, nos manter saudáveis. Tanto que esse texto que a gente leu de Isaías, ele foi dito 800 anos antes de Cristo efetivamente morrer na cruz. As palavras de Isaías, aliás, são muito fortes, porque ele diz, já crendo em algo que teria acontecido antes de acontecer. Por suas chagas fomos. Então, na verdade, há 2000 anos atrás, há 2018 anos atrás, Jesus consumou essa palavra de uma vez por todas. Ele fez com que essa palavra entrasse em vigor, fez com que ela valesse. Nós estamos a 2.800 anos de distância do profeta Isaías. Nós estamos a 2000 anos de distância do que Cristo fez na cruz. Amados, mais do que nunca. Não só pelo que Isaías já dizia, mas muito mais pelo que Cristo se ofereceu na cruz. Mais do que nunca, 2000 anos de história, e essa palavra já valendo, já funcionando, já estando vigente, essa regra de Deus sendo verdade. Mais do que nunca é tempo de dizermos: fomos sarados. Porque isso que acabamos de ler em Isaías, eu vou lhe dizer, para nós já é uma realidade. Eu estou tentando fazer uma comparação com o quê? Com o próprio povo que viveu na época de Cristo, porque eles estavam ali experimentando algo novo. Jesus morreu na cruz, eles viram aquilo tudo, mas eles foram analisar aquilo depois. Tanto que vem depois o apóstolo Paulo anunciando Cristo, falando de detalhes que tudo apontava para Cristo. Mas o povo daquela época demorou a receber a notícia. Agora, voltando mais ainda na história, lá em Isaías, 800 anos antes, Isaías dizendo: a gente viu ele como um coitado, a gente foi curado pelas chagas dele. Alguém deveria dizer: que esse profeta está falando, ou de quem ele está falando? Então eu vou lhe mostrar uma coisa. Em Lucas 4, para que esse plano de Deus começasse a se tornar algo vivo na mente das pessoas, Deus foi encaixando as peças. E aqui é um episódio que acontece com o próprio Jesus, quando ele vai para o local de culto, que era o templo judeu, a sinagoga. Diz aqui Lucas 4,17, lhe deram o livro do profeta Isaías. Aqui é Jesus com o livro do profeta Isaías na mão, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
Detalhe, sem capítulo e sem versículo, hein? Você pensa que não, é mole achar ali um capítulo, um versículo, porque hoje você tem a Bíblia cheia de capítulos e versículos. Jesus tinha aquela afinidade com a Bíblia antiga, a Torá, e ele foi lá procurar no livro do profeta, até achar aquela parte, e ele então acha o escrito do profeta e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Devia ter gente que pensava assim: isso que está sendo dito, ou que foi dito, era uma missão do Isaías. Já tem 800 anos, deixa Isaías lá com essa história da missão dele. E Jesus, lendo o texto de Isaías, disse: o Senhor, Ele me enviou para restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O versículo 19: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. As pessoas ficaram impressionadas com alguma coisa. E o versículo 21 diz: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Deus juntando as peças para que nós hoje pudéssemos perceber que há 2000 anos atrás, em Cristo, e principalmente na sua morte de cruz, aquela palavra de Isaías havia se cumprido. Que palavra foi aquela? Fomos sarados. Aleluia! Hoje, pela fé em Cristo, nós percebemos isso, que Ele pagou um preço na cruz, Ele pagou um altíssimo preço por nós, porque dentro da lógica humana, dentro da questão do mérito, né, e de você conquistar o que é justo conquistar, se você tem direito à paz, se você tem direito à bonança, se você tem direito a alguma coisa boa, como é que é a regra humana? Você tem que pagar por isso, você tem que fazer por onde? Só que o que nos traz peso, o que às vezes deveria trazer castigo para o homem, para depois o homem ter uma libertação, o peso que vem para depois ele ter alívio, o preço que é pago ali a duras penas, para depois ele ter uma vida larga, uma aposentadoria, né? O tanto que você trabalha para depois se aposentar, esse peso, essa canga, isso que foi colocado, ou deveria ser colocado nos ombros de cada um de nós, foi colocado nos ombros de Cristo. O que te traz hoje bonança, o que te traz hoje paz, o que te traz hoje alívio, o que te traz hoje vida abençoada, todo esse peso que, humanamente falando, pela lógica, pela questão do mérito, deveria ser você mesmo a pagar o preço para depois ter um pouquinho de alívio. Esse peso estava sobre os ombros de Jesus. Ele levou sobre si mesmo as tuas dores. Ouça, há cura para você. Ele levou sobre si mesmo as tuas enfermidades. Você hoje está livre. Ele levou aquilo que, isso até causa um pouco de vergonha em nós, porque nós nascemos debaixo do pecado e Jesus resolveu tirar a nossa iniquidade. Deus teve uma misericórdia muito grande, Deus nem precisava fazer isso, mas Ele levou as nossas iniquidades. E se algo hoje nos traz paz, isso é resultado de um castigo que Ele levou sobre si mesmo. Tanto que pelas pisaduras, por uma mancha roxa que Jesus tenha tido em seu próprio corpo, apesar de que Ele foi todo furado e todo castigado, por uma mancha roxa, você já foi sarado. É por isso que em Jesus, e não só na pessoa do Cristo, quando a gente percebe as histórias que se passaram na Palestina, no Oriente Médio, mas em Jesus, pela fé,
porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele rompeu os grilhões da morte, hoje Ele continua reinando no céu, lugar de onde Ele primeiro estava, e aqui veio estar, e voltou para onde primeiro estava. Em Jesus, o Jesus como um todo, o Jesus que a gente vê nas histórias, o Jesus que é o Rei dos Reis, do Apocalipse, Jesus como um todo, como um Deus Criador, em Cristo, em Jesus, todos os doentes ficam sarados. Em Cristo, no poder dele, no agir dele, no poder até mesmo de criação que ele tem. A gente discutiu um pouco disso aqui no domingo, né? Deus criou a nossa vida, então só Ele pode recriar, só Ele pode refazer. Às vezes tem lá uma célula, né, maligna se espalhando, Deus pode desfazer aquilo e colocar vida onde havia morte. Então, falando de Jesus como um Deus supremo, um Deus que está no absoluto controle de tudo, nele, em Jesus, nós encontramos esperança de cura e de saúde para o nosso corpo. É claro que naquelas histórias que a gente percebe Jesus indo ao encontro das pessoas, a gente vê episódios e histórias, eu diria, fenomenais. A gente não viu aqui domingo, Mateus 8:3, diante de um leproso que perguntou para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. No versículo 3, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Aqui mesmo no capítulo 8, versículo 8, a gente viu o caso do centurião, um homem que era um coordenador de 100 soldados, né? Ele era um oficial da guarda romana, e ele sabia muito bem daquele costume dele dar a ordem a um soldado, o soldado ir lá executar a ordem, e tudo se fazia conforme a palavra dele. O centurião tinha um empregado sofrendo horrivelmente em casa. Jesus disse: eu vou curar o teu empregado. E aí em capítulo 8, versículo 8 de Mateus, o centurião diz: Senhor, eu sou romano, o Senhor não pode entrar na minha casa, não quero que a coisa fique ruim para você. Você é judeu, eu sou gentil, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mas Jesus, o soldado, o oficial romano, dando uma dica para Jesus de como ele poderia fazer. Jesus, manda uma ordem. Manda apenas com uma palavra uma ordem. Diga aos anjos que vão lá e curem. Faça o mundo espiritual estabelecer cura para o meu jovem, para o meu rapaz, para o meu empregado, e o meu rapaz será curado. Versículo 13 diz: então disse Jesus ao centurião: volta para sua casa, seja feito conforme a tua fé, conforme essa ideia que você teve aí. Jesus mandou a cura, e naquela mesma hora o servo havia sido curado. Aleluia! Mais uma aqui de Mateus 8, versículos 16, diz que Jesus curou a todos que estavam doentes. No versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E o Isaías tinha dito, né? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Você vê que a palavra vai reafirmando, a própria palavra profética, e eu gosto dessa questão de contabilizar, né? Poxa, se Isaías disse há 2.800 anos lá para trás, quase 3.000 anos atrás, e se de 2.000 anos para cá, Jesus já fez essa palavra se cumprir cabalmente, apesar do plano de Deus sempre ter sido um plano de cura para nós, 2.000 anos é tempo suficiente. Eu só tenho 43 anos, mas 2.000 anos é tempo suficiente para a gente pensar assim, já se cumpriu lá. Por que eu não vou viver essa palavra agora? Naturalmente que ela tem que ser vivida, experimentada através da fé. O que eu quero lhe ensinar também é que pela palavra do Evangelho, toda enfermidade vai caindo por terra. O próprio Jesus, ele fazia isso. Ele pregava, ensinava, depois orava e curava.
Ele falava da palavra, ele anunciava as verdades de Deus, e vinha gente ao encontro dele para ouvir as palavras, e ele curava as pessoas. Eu acredito nesse processo. Eu estou aqui lhe anunciando a palavra de Deus, nós entramos numa nova série. A palavra por si só, ela já vai fazer um diferencial na nossa vida. E nós vamos experimentar, depois da palavra, essa cura. Olha o exemplo prático aqui, Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele ensinava, ele pregava e depois ele curava. Versículo 24. A sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, ele os curou. Eu ouvi o glória a Deus aí de levinho? Agora eu ouvi um mais forte. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela livra e sara do que é mortal. Interessante que quando o povo de Israel passou por aquela libertação de Moisés para ser livre do Egito, eles tinham que ir em direção à terra prometida, só que eles iam se deparar com um deserto. Você sabe a história, ainda passaram bastante tempo no deserto, mas naquela saída do Egito para ir em direção à terra prometida, o povo de Israel, que até um dia antes estava escravizado, provavelmente era um povo sem muitas regalias. Era um povo com muitas necessidades. Havia gente doente no meio deles, havia idosos, crianças, etc. E aí Moisés é usado por Deus para libertar o povo tem as portas do Egito abertas, e eles têm que dar no pé, eles têm que sair logo, porque você sabe que na história o faraó depois ele muda o pensamento e ele bota os soldados para ir atrás do povo. Aquele povo não poderia sair do Egito debilitado, coisa que provavelmente havia. Aquele povo não poderia sair do Egito com necessidades físicas ou de saúde. E tem uma música, o Salmo 107, no versículo 20, que o salmista diz assim: naquele momento Deus enviou a palavra dele e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Saíram milhares de pessoas, de crianças a idosos, andando lá do Egito, em meio ao deserto, todos curados. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou do que lhes era mortal. Então, sinal de que uma noite antes, eles estavam lá com doenças e enfermidades mortais. E Deus sarou tudo e todos. Com tudo isso que eu estou lhe falando, eu acredito que você está sendo equipado, né? Como se você colocasse uma roupa para uma batalha, para uma luta. Você está sendo equipado para combater as doenças em você, na vida dos seus, na vida de alguém que te peça oração. Com tudo isso que eu estou lhe falando, baseado nesses acontecimentos e nessas promessas, você tem que tomar uma posição para vencer todo tipo de fadiga, de cansaço, de falta de saúde, de estresse. Sabe, você tem que viver uma vida aliviada. E eu volto a dizer, há cura para você. Mas, bispo, a gente vive num tempo moderno, bispo, século 21, a palavra ficou como ensinamento. Sim, o ensinamento que tem que se tornar verdade. Porque há pregadores que dizem assim: o que Jesus ensinou ficou como lição de vida. Não queiram ver os mesmos milagres que ele operou lá naquela época. Não queiram ver? Eu quero ver. Foi há muito tempo, agora é um outro momento. Agora Jesus virá nos buscar. Se alguém não acredita que Jesus pode nos curar hoje, eu duvido que essa pessoa acredita que Jesus virá buscar a igreja.
Então, mesmo tendo um corpo frágil, e talvez esse seja o ponto que a gente encontre um monte de dificuldades para crer, porque a gente vê, pelas chagas de Cristo fomos sarados, e a gente vai lá no médico, se depara com uma enfermidade, com uma doença, isso dá um pouco de um nó na cabeça de algumas pessoas. Como é que pode, bispo, a gente viver enfermo, doente, algumas doenças perigosas, outras mais leves? Outras coisas a gente mesmo resolve, vai na farmácia, compra lá uns comprimidos, faz aquele coquetel, já toma. Ou então outros vão lá tomar o chazinho. Tem gente que é meio índio, né? Já sabe pegar o mato daqui, com esse dali, pega até veneno, e o veneno não mata. Pega veneno, soca lá, faz um sumo lá do veneno. Só não morre porque é promessa de Deus, né? Se você tomar veneno, não vai morrer. Mas a gente cuida da gente sozinho. Não, veja bem, abrindo aqui um parênteses, não deveríamos fazer isto. Mas talvez esse seja o ponto em que a gente encontre um pouco de incongruência, de divergência. Poxa, por que Deus não me cura logo se eu estou aqui sentindo essa dor? Veja bem, mesmo tendo um corpo frágil, o que Deus espera de cada um de nós é uma confissão em linha com a palavra dele. É exercitarmos a autoridade cristã, colocar ela em prática. O que Deus espera de mim e de você é vivermos a fé para sermos curados. Amém? Então, sabe, não fique criando dúvidas. Por que eu estou aqui enfermo, doente? Por que papai aconteceu aquilo? Por que mamãe não sei o quê? Por que outro e outro? Não. Creia na cura. O que Deus espera de você é isso. Está aí no telão, uma confissão em linha com a palavra. Deus disse que eu fui sarado. O bispo me explicou que aquilo ali é uma ordem do mundo espiritual e ela se manifesta no mundo físico. Senhor, eu recebo, eu creio. Eu não vou dizer que sou doente, eu vou dizer que sou curado. Deus espera uma autoridade cristã colocada em prática. Se a cura não é somente para mim, é até para quem eu impuser as mãos e orar, um filho, um sobrinho, um neto, então eu vou ter essa autoridade colocada em prática e viver a fé de ser curado. Olha que coisa interessante aconteceu com Jairo em Lucas 8:41. Mais um exemplo que eu lhe passo para que você entenda o poder de Deus, a dimensão desse poder curador. Lucas 8:41, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe na sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Versículo 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: olha, Jairo, a tua filha está morta, não precisa mais de Jesus. Não incomodes mais o mestre. Tem uns pontos aqui bem dramáticos, né? Filha única, de 12 anos. E imagina uma perda como essa numa família. É algo devastador. Houve um contratempo, no domingo vou falar sobre essa situação. Uma mulher que tocou nas vestes de Jesus, sentiu ter sido curada e ela ficou ali testemunhando, não sei quantos minutos, falando, até que, enquanto ainda Jesus falava com a mulher, veio alguém dizer: Jairo, tua filha acabou de morrer. Então, se você estava solicitando Jesus de ir na sua casa, deixa ele aí, pare de incomodá-lo. Versículo 50, Jesus ouvindo isto, ele lhe disse: Jairo, não temas, crê somente, ela será salva. Jesus é tão maravilhoso que ele acolheu aquele homem que eu imagino que iria desmoronar numa situação como essa. Eu imagino que deve ter desmoronado. Minha filha morreu. E Jesus então acolhe aquele homem. Jesus não aceitou aquela palavra de morte. É por isso que eu disse antes, você tem que viver a fé de ser curado. Você tem que usar a tua autoridade
cristã, colocá-la em prática. Você tem que ter uma confissão em linha. É claro que Jesus estava ali colocando as bases, ensinando tudo ao povo. Essa história que a gente vê hoje, ela se torna um grande exemplo para nós. Eu volto a dizer, né? Mais do que nunca, mais do que nunca, com essas histórias todas, é tempo da gente confiar numa cura legítima, num milagre feito ou à distância, ou individualmente, ou na multidão. Imagina, aquelas milhares de pessoas que foram curadas lá no Egito, para fugir do Egito. Jesus foi para a casa de Jairo, 51 diz assim: tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Gente esquisita, perturbadora, chata, inconveniente. As mesmas pessoas que já estavam ali fazendo aquele velório, quando Jesus disse: ela está apenas dormindo. Ele está doido. Olha, definitivamente nós não precisamos de pessoas assim à nossa volta. Gente que te diz assim: ué, você vai continuar incomodando o mestre? A notícia já está pior do que antes, o diagnóstico já está feroz, você só tem pouco tempo, você vai continuar pedindo para Jesus? Ainda bem que Jesus é quem nos acolhe, né? E Ele mesmo vai lá na nossa casa, Ele mesmo toma a frente de tudo. E quando tem gente que é zombadora, né? Gente que está ali contra, está chorando ali a morte da menina, mas ao mesmo tempo está de forma sarcástica, querendo o nosso mal. Quando tem esse tipo de gente, Jesus expulsa todo mundo. Só entrou ele, o pai, a mãe, os discípulos para o quarto. E aí no 54 diz assim: entretanto, ele tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Um grande milagre aconteceu, graças a um acolhimento de Jesus feito na hora certa. Quais são os segredos que tem aqui num texto como esse? Você vai receber uma notícia pior do que aquela pela qual você estava orando. Você vai desistir nessa hora? Você poderá receber o aviso de alguém que, olha, a doença se agravou. Para de pedir isso para Jesus. Jesus já sabe. Ou você vai continuar pedindo. São as lições para a nossa vida. Você pode receber a notícia de morte, que muita gente diz que não tem jeito para a morte. Você continuará acreditando num plano de Deus ou vai voltar atrás? Ainda bem que Jesus acolheu e acudiu a vida daquele homem. E é a mesmíssima coisa que Ele faz por nós. Ele nos acolhe, Ele nos guarda, Ele nos segura, Ele nos anima. E a gente, mais uma vez eu digo, né, definitivamente a gente não precisa de tanta gente à nossa volta dizendo: cuidado, essa doença, fulano morreu com ela, olha, a coisa está feia, olha, o mundo só piora, só piora, só piora. A gente definitivamente não precisa de gente assim. Se a gente tem que se posicionar a respeito da fé, a gente precisa se cercar de gente que se posiciona da mesma forma. Se a gente tem que usar a autoridade cristã e combater doenças, a gente tem que se envolver com pessoas que fazem o mesmo. Se a gente tem que manter uma confissão em linha com a palavra, eu vou me unir àqueles que confiam na palavra. Essas são as lições que a gente retira de uma história como essa. Ainda bem que a menina acordou e ressuscitou. Eu não sei se você reparou um detalhe, mas esse versículo 55 diz: voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Só um parênteses. Às vezes nós reclamamos de certas enfermidades e doenças, mas a gente não cria uma atenção para aquilo que constantemente é uma preocupação. Eu estou aqui com um problema. Mamãe, coisa que papai fazia. Eu só ingiro coisa, só coloco coisa para dentro que prejudica a saúde. Então a pessoa vai morrer dos mesmos problemas. Eu não gostaria de ter que orar por alguém que não se alimenta bem, não cuida do corpo.
Porque até um certo momento a gente tem que cuidar da nossa saúde. Depois, se a gente for acometido de uma enfermidade, é claro que lá nas últimas circunstâncias está Jesus para dizer: ei, levanta-te. Mas veja bem, ele mandou que lhe dessem de comer. É uma missão nossa cuidarmos da nossa saúde. E eu quero terminar dizendo uma coisa para os irmãos. Acreditem no poder de cura que há em Jesus Cristo. Recebam para a vida de vocês toda a provisão de saúde, de cura. Não só para vocês, recebam para vocês e para a família de vocês. O texto do Salmo 91, versículo 10 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então é para você e para a sua tenda, para a sua casa, para a sua família. Receba isso para você e para a sua família. Há um poder de cura em Jesus. A Bíblia diz que estes sinais, esses prodígios, iriam acontecer em nossa vida. Marcos 16 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aí Jesus diz: em meu nome. Diga o nome de Jesus aí, diga: Jesus, Jesus, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, mesmo que seja você a preparar lá o cozido da velha bruxa, eu aprendi que pegar um mato aqui, um capim ali, mesmo que você prepare uma coisa que não é bom, se beberem coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos. Esse é o ponto principal. Eu tenho que crer nessa cura para mim e para os outros, para mim e para minha casa, colocar em prática essa autoridade cristã. Se em meu nome, o nome de Jesus, impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nós declaramos a nossa confiança em Deus nessa noite. Para nós que estamos aqui, para tantos que estão assistindo à distância, profetizamos cura nesse lugar, dizemos para nós mesmos e para os nossos familiares, para a nossa tenda, para a nossa casa, estando alguém enfermo, estando alguém doente, dizemos: haja saúde, haja cura em nome de Jesus. A saúde seja plena, haja recuperação, mandamos ir embora as doenças. Declaramos o mesmo que a palavra declara: pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Eu quero terminar com a passagem de Pedro para lhe fortalecer uma vez mais a respeito daquela palavra antiga que já se cumpriu. Aí eu digo pela quarta vez: mais do que nunca. Ô louco meu, mais do que nunca, é tempo da gente viver isso aqui. Isaías profetizou, em Cristo se cumpriu, e agora os apóstolos vão confirmando. Aqui é Pedro, há 900 anos atrás, há 1900 anos atrás. Cerca de 100 anos depois de Cristo, está lá um apóstolo velhinho escrevendo cartas ou pedindo que alguém escrevesse. Há 1900 anos atrás, Pedro dizendo: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, o que nós mais precisávamos que fosse tirado de nós, né? Os nossos pecados, para que nós, sem relacionamento com o pecado, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, vivamos para Deus, por suas chagas. Vamos dizer mais uma vez: fostes sarados, há cura para você. Receba isso em nome de Jesus. Dê um lindo aplauso a Ele. Assim seja. Assim disse o Senhor: há cura para você. Aleluia.